Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, nossos ouvintes, nossos debatedores, em mais uma semana começando. E hoje é aniversário do seu pastor ou da sua pastora. Ontem também, que aqui no Debate 93, às segundas-feiras, a gente comemora os aniversários dos pastores de segunda e de domingo. Escreve pra gente, manda 96803-8319. O nome do pastor, o nome da igreja e a esposa do pastor e a pastora e o seu esposo também. Manda pra gente. Deus, eu vim para louvar 93 FM, a rádio do povo de Deus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente, aqui o ouvinte dizendo o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Você sabe o que significa isso, ouvinte? Conta pra mim. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Pergunta ao ouvinte qual é a adoração que agrada a Deus. Tem algum tipo de adoração? Será que tem algum tipo de música? Estilo musical que agrada ou que desagrada a Deus? Às vezes você pode dizer assim, eu não gosto desse ritmo aqui, eu acho que Deus também não gosta. Você tem alguma condição de afirmar isso assim, de forma clara, veemente? A música do céu é diferente da música da terra? Tem alguma fundamentação bíblica para nos ajudar a entender isso? Adorar e louvar são a mesma coisa? O que dizer da força do louvor para enfrentar as crises, vencer o desânimo e guerrear espiritualmente? Como ter uma vida de adoração? Eu pergunto a você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso Debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente. Leinha Mendonça, a querida e cantora pastora Léa Mendonça. Leinha, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93. Como você inicia esse tema, Leinha? Bom dia, J.R., bom dia a todos os pastores amados desta mesa. Bom, esse assunto mexeu, ele volta para ser discutido, porque eu acredito que as pessoas ainda não entenderam que a adoração não é só uma voz bonita, um estilo, um gênero musical. O pessoal na África adora com músicas que aos nossos ouvidos parece até um ponto de macumba, né? Aquela batida do tambor. E é uma coisa linda quando eles adoram a Deus. Então eu gostaria de dizer que a adoração está muito mais ligada a estilo de vida, a coração quebrantado, contrito, que o Senhor não despreza, do que propriamente a estilo musical, a voz bonita. Tem pessoas que dizem, eu quero adorar a Deus, mas eu não consigo fazer um CD. E a pessoa adora com CD ou sem CD. E eu acho lindo aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela agora nem era marido dela. E Jesus entra numa conversa de gente grande, uma conversa linda sobre adoração. Ela diz para ele, nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz para ela, não é lá e nem cá, mas é num coração adorador. É um coração, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu penso que o adorador não é uma pessoa perfeita,
mas é alguém que teme a Deus, que se quebranta e que reconhece as suas fragilidades e defeitos. Querido pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate. Que pensa o irmão? Olha, eu gostaria simplesmente de começar do começo. Então, geralmente para nós, de forma devocional, a palavra adorar e louvar é a mesma coisa. Então vamos só colocar no princípio. Olha só, a palavra adorar, pelo menos eu só conheço a palavra, o verbo shahar. Então, adoração é uma coisa que eles chamavam de shahad. E o shahad era um gesto pelo qual o indivíduo chegava diante do rei e se curvava. Aquele gesto era o shahad. Quando ele se curvava diante do rei, ele tinha que ficar com os olhos e os ouvidos atentos, que o rei podia responder sob forma de gestos ou podia falar. Então, o que acontece? Quando os judeus se aproximavam do templo, então a religião obrigava a quem se aproximava de Deus, se aproximar de Deus como grande Senhor e como rei. Então, isso a religião impunha. Então, tinha os comportamentos de como você poderia se aproximar. E, principalmente, no lugar santo, a partir do lugar santo, só os sacerdotes. Então, a palavra, portanto, a palavra que nós usamos como adorar, diz respeito a o que Deus merece, a dignidade de Deus. O meu comportamento diante da dignidade de Deus. Enquanto que a palavra louvar, eu pelo menos conheço duas palavras, né? Yad e Terli. Então, significando o quê? É a maneira como eu digo alguma coisa para Deus a partir dos meus sentimentos. Então, aí é diferente. A adoração tem a ver com a dignidade de Deus e o meu temor. Agora, o louvor é o que eu sinto. Tem a ver com o que eu sinto. Agora, o que acontece? Esta adoração em Israel é o que nós chamamos de adoração tipológica, adoração formal ou adoração exterior. Jesus falou para a mulher samaritana que chegaria o momento que a adoração seria em espírito, quer dizer, não seria exterior, nem formal, nem tipológica, e seria em verdade. Quer dizer, a adoração a partir do momento do advento do Messias seria a verdade que foi tipificada pela adoração que eles tinham na religião. Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, igualmente bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse tema? Eu queria saber quanto que a gente paga por uma aula dessa agora pela manhã, né? Aproveita que está em promoção. Ô JR, que o pastor José Derivaldo e Leinha disseram aqui, eles nos aperfeiçoam e nos fazem estar com o coração muito mais inclinado à nossa adoração e ao nosso louvor. O engraçado naquele diálogo que Jesus tem com aquela mulher e a visão que eu tenho, né, particular desse momento, que Jesus só entra nesse tema quando começa uma discussão sobre o que é certo e o que é errado. E toda discussão que nos leva a tentar descobrir se a atitude de um ou de outro está certo ou errado, começa a nos tirar da essência e do propósito original da adoração. Eu não preciso me preocupar se alguém está adorando, gritando, pulando e dançando, se o outro está ajoelhado. Não me interessa qual é a verdadeira adoração. Porque o que a gente oferece para o Senhor, o que a gente oferece na nossa adoração, só Deus sabe o que está dentro de nós, só Deus sabe o que nós passamos, só Deus sabe o que nós vivemos, só Deus sabe a angústia, o clamor que está dentro de nós. Então, ela chega para Jesus e fala, como Leinha falou aqui, olha, me foi ensinado que a gente só adora aqui. E aí Jesus, quando começa a ver que uma discussão, né, tipológica, comportamental, poderia atrapalhar a verdadeira adoração, ele entra no assunto. Fala assim, não, vocês não estão entendendo, não é desse jeito ou daquele outro. Jesus está procurando coração, Jesus está procurando a essência, Jesus está procurando o reino, os céus estão procurando o que sai de dentro, porque eu creio, né, desde que me converti, estar no altar, através do louvor,
Eu creio que essa adoração que Deus procura não é o que está por fora, mas o que está por dentro, o que vem de dentro. Pastor Ruimar Lopes, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo à nossa mesa, o Debate 93, tendo ouvido os colegas que o antecederam, o que pensa o irmão sobre esse assunto? Bem, eu penso que adorar a Deus, a questão da adoração, ela precisa ser vista a partir de 2 parâmetros. Primeiro é o adorador, o coração de quem adora. A forma como ele o faz, isso foge à nossa capacidade de julgar, de avaliar. Mas o que eu acho mais importante nesse tema, eu estava pensando sobre ele bastante, e tem me mexido muito comigo, lá, enquanto pastor, lá na minha comunidade, é a percepção que temos de Deus. Porque quando nós temos uma percepção correta, aí não tem variação, Deus é Deus. Desse Deus, a quem nós adoramos, eu acho que tudo mais se resolve. Talvez a dificuldade que possa haver, talvez até a possíveis discussões que surgem nessa área, é porque as pessoas têm percepção de Deus diferente, né? E cada um pode até criar o seu Deus na sua mente, no seu coração, e daí produz e oferece e presta uma adoração a esse Deus. E na minha percepção é o seguinte, se nós olharmos para a Bíblia, vamos conhecer o Deus da Bíblia. Ele é imutável. Seu caráter, a sua personalidade, né? Os seus princípios e valores, todo crente conhece. E quando nós entendemos esse Deus, eu acho que tudo mais se resolve. Como disse a pastora Léa, pode ser no estilo lá da África, eu já te convivi com eles lá quando estive lá fora. Né? É emocionante, porque a gente vê que é de dentro, é do coração deles, né? E pode ser um estilo mais clássico, sem problema. A questão que eu acho que eu me prendo a ela é assim, quem é esse Deus? Esse Deus é único. Eu não posso ter um Deus, você outro. Ele é único. E se nós olharmos para esse Deus, vamos ver que ele é único. Então, os parâmetros, padrões para determinar qual é essa adoração que agrada a Deus e qual é esse adorador que ele procura, se resolve por aí. O fato é que a gente está criando muita imagem de Deus, né? Quando lá diz, lá não terás outros deuses diante de mim, eu penso naquela declaração lá do Velho Testamento, é que a gente cria a imagem de Deus, que na verdade, de repente estamos pregando até um Deus que não é o Deus da Bíblia, né? Então, quando olhamos para esse Deus, eu acho que muitas dúvidas se dissipam. Quando a gente começa a padronizar a adoração, é que fica um pouquinho complicado, né? Eu gosto dessa passagem da Samaritana, porque eu acho que ali houve um quebrantamento, uma conversão. Ela muda completamente, ela se torna uma verdadeira adoradora. Ela estava mostrando um padrão para Jesus. Ó, me ensinaram que é assim. Exatamente. Aí Jesus quebra aquele padrão. Exatamente. Ou seja, tem gente que acha que a adoração tem que ser assim. Tem outras que acham que tem que ser daquele jeito. E aí a gente começa a ver que quando a gente entra por essa linha, a gente se torna um pouco fariseu. A gente mostra muita aparência. É oração, quantas orações por dia, quanto jejum pela semana, né? Mas está na esquina arrotando santidade, não tem misericórdia de ninguém. É só aparência. Então a gente tem que entender que Deus conhece o coração de cada uma das pessoas. Você falou duas coisas a vocês. A primeira é se esse texto da mulher samaritana, de Jesus com ela, do Evangelho de João, no capítulo 4, se nós aprendemos ali no texto o perigo da desconexão entre o adorador e aquilo que ele projeta, que na cabeça dele é adoração. Pelo texto, ele sabe que não é adoração. É verdade. Né? Quer dizer, você tem o adorador, a mulher. Ela é adoradora. Ela diz que adora aqui e não lá. É o que ela faz. Então ela revela que tem uma prática ritualística de adoração, que ela considera adoração. Jesus diz para ela, onde é que tá, como é que tá a tua vida, como é que estão as tuas coisas. Então ela estava desconectada, ela estava tendo uma vida externa bastante complexa, interna mais complexa ainda, mas ainda mantendo um ritmo ritualístico religioso.
nós podemos aprender com o texto que essa desconexão, ela é inviável do ponto de vista espiritual? Com certeza. Ou seja, você tem que estar dentro, você está dentro. Você não pode ter uma aparência de um adorador e um coração não adorador. Podemos entender assim? A segunda etapa é o seguinte, a maneira como as pessoas fazem. E aí vocês disseram que pode ser num ritmo africano, pode ser no estilo clássico, pode ser, enfim, em outros estilos. Como que a gente assimila isso de uma forma respeitosa? Porque pode ser que alguém não goste do estilo clássico ou não goste do estilo africano. Só para ficar nos dois que foram mencionados aqui. Depois vou colocar outros aqui, lógico, os ouvintes estão mandando aqui já. Como é que a gente vê isso e diz, não, eu estou olhando é o coração, eu estou olhando é a intimidade com Deus? Eu penso que a pessoa mais interessada em fazer essa classificação é o Senhor, né? É Ele que vai receber ou não, porque a adoração é para Ele. Eu amo os hinos da harpa cristã, eu amo os hinos do cantor cristão. Sempre que eu posso, eu tiro um tempinho lá na escola dominical para poder cantar uns 3, todo mundo com a harpa na mão, porque aquilo eleva o meu coração. Mas não quer dizer que só os hinos da harpa é que são adoração. E eu já ouvi pessoas dizer, isso sim é que é adoração. E às vezes a pessoa está cantando, eu particularmente, JR, não gosto do ritmo funk. Eu particularmente não gosto. Mas eu já ouvi canções lindas nessa batida do funk, né? E agora, se está sendo adoração para Deus ou se não está, eu não posso dizer. Aí só entra Deus. Uma pergunta para o ouvinte, eu passo o pastor José Derivaldo, ouvinte dizendo, em parte eu concordo com a cantora e pastora Léa Mendonça, mas acho que devemos respeitar as nossas culturas da África e esse é o modo de adorar. Ouvinte, eu não vi nenhum tipo de pelo contrário. desrespeito, foi uma menção. JR, como foi eu que falei, eu amo as canções da África. São lindas. Às vezes eu pego vídeos na internet e eu fico ouvindo, porque é uma batida linda. O ouvinte continua dizendo, mas aqui no Brasil, eu vi um vídeo de uma igreja colocando o som em ritmo de funk e pessoas dançando. Faça-me o favor. Vão se converter, o que diz o ouvinte. Então, pastor José Derivaldo. Vamos lá. Olha só. A minha expressão externa, a minha resposta vamos dizer assim, a sensação da presença do Altíssimo, ou a minha vontade de dizer alguma coisa para Ele, quando eu me expresso, é louvor. Com palavras, com sons, é louvor. A minha atitude é que é adoração. Atitude é aquilo que eu tenho dentro. Quando eu manifesto é gesto, é comportamento. O meu comportamento é louvor. A minha atitude é que é adoração. Segundo a descrição de Jesus. Como eu falei, na religião judaica, a adoração era imposição, era parâmetros, era regras da religião para mostrar a grandeza e a santidade de Deus. Por isso que o sacerdote tinha escrito uma lâmina de ouro na testa, santo ao Senhor, ou santidade ao Senhor. Então, a religião impunha isso aí, que alguém quisesse ou não, ele tinha que se enquadrar naquilo. Jesus falou, não, a partir de agora vai ser dentro, você tem adoração dentro. Então, quando eu externo, por exemplo, o livro de Salmos, ele é adoração? Não, parece que tem um nome de terrilim, ele é louvor. Então, louvor é a minha resposta externa àquilo que eu tenho lá dentro. Então, quando eu em público, quando eu falo alguma coisa da grandeza de Deus, porque eu sinto, eu estou louvando. Agora, quando eu me submeto internamente, o meu interior se submete ao senhorio de Yahvé, isto é adoração. Mesmo também nós estamos, às vezes, nos distraímos e começamos, quando falamos de oração, somos logo remetidos para a música. Mas notamos que aqui no diálogo de Jesus com a mulher samaritana não tinha música nenhuma, nem isso instrumento. Foi a nossa cultura que fez isso. Sim, mas o que eu quero me ater é que Jesus está falando de adoração, da relação. Adoração, para mim, é relacionamento. É a relação
que o homem deve ter com o seu Deus. Não é a formalidade, se é naquele monte, se é no estilo A, B ou C, ou se é sem música ou com música. Experimentem fazer, eu já fiz isso algumas vezes lá na minha comunidade. Vamos adorar o Senhor agora em silêncio, sem música. Agora, só tem uma coisa o povo que... não sabe o que fazer. É. Por que não sabe o que fazer? Aqui para a gente ser bem claro, é porque a maioria das vezes nós confundimos e eu penso que a maioria do povo evangélico não sabe bem o que é adoração. Você não acha que quem levou a gente para essa interpretação foi a irmã samaritana? Quando Jesus falou sobre esse assunto, ela levou para os dois montes, ela apresentou os dois lugares onde era feita a adoração, que era uma série de coisas, não era uma coisa só. Estou tentando resumir isso dizendo que era um culto. Assim como o culto tem várias coisas, o serviço de adoração à época também tinham várias coisas, e isso também envolve a música, né? Sim, só para não deixar fora a música. Ela se referiu ao lugar e talvez até, imagino aqui, ao estilo. Né? Cada um. Se assim, fosse hoje, seria o estilo. O que eu queria assim ressaltar é que assim importa o coração do adorador. Os dois polos o ser adorador e o ser adorado. E Jesus estava dizendo para ela, na minha visão, que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que parece que não era o caso dela naquele momento. O que ele queria era isso, né? E que esse espírito de verdade se resumia numa real compreensão de quem era Deus. E também, é bom que se diga, na minha visão, na condição do adorador. Porque talvez possa acontecer que há pessoas que ela se propõe a adorar a Deus, é como uma oferta. Deus, eu não quero essa adoração. Está chamando de adoração, mas eu não quero. Por quê? Por causa do coração, por causa da motivação e tudo mais. Ô JR, quando se fala em música, vou pegar aqui uma parte do pastor Ruimar, o que acontece? Uma outra coisa de forma errada é que a gente pensa que o momento da adoração na igreja começa quando as músicas são calmas. A adoração começou agora. Não. Aí se a gente se reportar, se a gente se é o que eu acho que Jesus estava ali quebrando os padrões, né? Você falou sobre como recebe a adoração, que a gente é como, por exemplo, imagina você me dar um presente, eu estou do lado do pastor Ruimar, você me deu um presente, eu amei o presente, mas o pastor Ruimar vai falar para mim assim, ó, essa camisa não ficou bem em você. É o que às vezes a gente faz com Deus. As pessoas estão adorando, as igrejas estão adorando, e nós estamos dizendo assim, não, Deus não vai receber isso, fica feio para os céus. É verdade. Entendeu? Na verdade, a gente está querendo dar a resposta para as pessoas quando o adorado é Deus. É ele que tem que dizer, se recebe ou não. Inclusive, pastor Márcio, deixa eu ler aqui o que eu amo esse capítulo 1 de Isaías, que o Senhor diz para Israel assim, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. É o padrão da adoração. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Quando vocês estendem as mãos e quando multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, eles estão cumprindo o padrão. É essa musiquinha aqui que agrada a Deus. Todo mundo pensa assim. E, na verdade, Deus está rejeitando aquela adoração, porque o coração não é sincero. Porque não é adoração. Pessoal, eu insisto quando eu ensino uma coisa. Olha só, em Israel, o sistema de adoração era o sistema sacrificial. As músicas eram louvores. Não era de dentro, né? A adoração era o sistema de sacrifício. Aquilo era a forma de adoração. Os cânticos eram louvores. Nós aqui no Brasil, nós tivemos um problema sério quando nós fomos evangelizados. É que não trouxeram teologia para nós, trouxeram liturgia. Isso. E nós começamos a misturar as coisas aqui no Brasil e nunca desenvolvemos teologia. Por isso que nós também não influenciamos na ordem social, na chamada cristandade, não teve a nossa mão. Pastor, quando terminou a Santa Ceia, finalzinho da ceia, sim, eles cantaram. Ai, acho aquilo lindo. Certo. Cantaram o hino. Foi louvor ou adoração? Foi louvor. Na cultura hebraica,
cânticos eram louvores. Daí veio o salmo com o nome Terlim. Jesus estava mantendo a cultura judaica ou abrindo a cultura cristã? Jesus manteve-se no judaísmo em todo o tempo da vida dele. Em momento nenhum, Jesus transgrediu nenhuma recomendação do judaísmo e por isso no final ele diz: quem de vós me acusa de transgressão? Ele se referia justamente a isso. Não tenha dúvida. A dúvida é outra. A dúvida é se Jesus manteve o padrão judaico ao cantar o hino, ao partir o pão, sim, ao dar o pão para as pessoas, ao compartilhar o vinho. Quando ele celebrou a Páscoa, ele estava celebrando a Páscoa, sim, somente a Páscoa, ou ele estava dando início a uma nova jornada a partir do símbolo da Páscoa? Ele estava celebrando a Páscoa judaica. Quando termina a Páscoa judaica, tira-se os elementos que correspondem à Páscoa e fica só os elementos do cotidiano, pão e vinho. Nesse momento, ele institui a ceia. Mas, lembrando, a igreja cristã, Jesus e os apóstolos, eles nunca, só Paulo foi o primeiro, eles nunca entenderam a igreja como nós entendemos hoje. Hoje, para eles, a igreja era um segmento do judaísmo. Porque como foi que Jesus falou? É o meu carral, que em grego foi a eclesia. Então, é o meu carral. Então, eles conheciam, vamos dizer assim, a palavra carral era usada para o carral dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, que tinham seus mestres, que eram os seus correlet. Então, aquele grupo era o seu carral. Jesus, quando ele discursou em hebraico, aramaico, e ele falou: edificarei o meu carral, que para nós vem ali eclesia, quando aparece em Mateus 16. Então, o que acontece? Os cristãos não entendiam a igreja como algo à parte do judaísmo como nós entendemos hoje. Paulo foi que lutou justamente para fazer isto. Mas Paulo, em momento algum, ele se aconselhou despir-se da ética e da moral judaica, visto que ele considerava a verdade revelada. Quando o senhor quando o senhor afirma que os elementos da Páscoa foram retirados e mantidos os elementos do dia a dia, e aí instituída a ceia, foi isso que o senhor disse? Sim, afirmativo. E a pergunta que eu fiz foi: há uma transição aí? Jesus está apontando para um novo tempo, para uma nova forma. Jesus está dizendo: esses elementos da Páscoa não nos servem mais. Vocês já são livres, vocês não são mais escravos. Vocês agora vão celebrar a minha morte e a minha ressurreição. Certo, ele falou o seguinte: vocês não vão comer mais isso, até que faça de novo, quer dizer, faça de um modo novo no reino de meu Pai. Então ele estava se referindo ao seguinte: quando o reino for estabelecido político, porque aí nós teremos que explicar o seguinte: como era que eles entendiam? Eles entenderam Jesus como Messias? Em um certo momento, sim. Eu não queria entrar nesse ponto, embora ele seja muito importante, para a gente não andar por outras vias, ainda que sejam muito oportunas. Então, a questão é que houve uma transição, está se apontando uma nova forma. Quando eles cantam o hino, e aí é o ponto nosso aqui, é para a gente entender um pouco esse aspecto. Quando o senhor fala, por exemplo, sobre a questão de Israel, ou do judaísmo, nós não estamos falando daquilo que estava ali. Nós estamos falando do original. Nós estamos falando do propósito de Deus. Deus não mudou. As tábuas da lei, elas foram estabelecidas, quem mudou foi o homem, ao inserir nelas uma série de outras coisas que, na verdade, afastaram a humanidade, ou os judeus, de Deus. Houve um afastamento que ficou nessa superfície, que o senhor chama de ritual, né? Exatamente. A religião é uma ordem natural. Começou uma repetição de uma série de coisas que não estavam dentro do que estava combinado. Jesus vem e não revoga a lei, ele cumpre. Que lei? Ele cumpre a lei do Pai, não a lei dos homens. Ele foi morto pela lei dos homens. Pela lei dos homens, ele foi assassinado. Pela lei do Pai, ele foi obediente. Então, esse processo é aquele que envolve o passado, envolve o presente, envolve o presente daquela época, envolve o nosso dia de hoje, para a gente entender que esse aspecto mais amplo da adoração. Mas eu preciso responder a questão da música. Porque a questão da música, em que pese não ser a única
questão que envolve, mas é a mais visível, é a mais presente na nossa vida. A gente sabe que se eu como ou se eu bebo, eu devo fazer tudo para a glória de Deus, seja a maneira como eu vivo é também uma maneira de adorar a Deus. Mas quando envolve a música, fica essa coisa setorizada. Alguém pode adorar nesse estilo e o que está do lado é assim, eu não aguento esse tipo de música. Isso na história recente da igreja foi comum demais, quando entrou a música pop, quando entrou o rock, hoje tem o funk. Talvez essas sejam reações bastante veementes das pessoas que dizem, olha, isso eu não posso aceitar. Pastor Rui Mar, com base no que foi dito até aqui, analisando esse assunto, como é que o senhor resume esse tema? Eu vejo o seguinte, o que Deus está preocupado e o que deve ser o centro da nossa ênfase é no coração do adorador. Eu acho que a questão do estilo, como já foi amplamente dito aqui, ela se resolve quando a motivação de quem está desempenhando esse ou aquele estilo, ela é a motivação correta diante de Deus. Porque é preciso dizer, acho que é preciso dizer, para não ficar muito assim politicamente correto, de que muita coisa acontece nas igrejas, no nosso meio, com a música, chamando-a de adoração, seja em que estilo for, até no clássico, ou no mais moderno, ou nesse ou naquele, que na verdade revela que não há uma motivação de adorar. Exemplo, quando a pessoa que está ali, naquele momento, ela está se projetando, isso é visível. O centro é a pessoa. Isso acontece também com o pregador, com qualquer pessoa, mas o caso aqui é a música. Então, assim, nós não... Jesus diz para a gente julgar, cuidado para julgar, porque a gente vai ser julgado também. Mas, assim, nós precisamos discernir as coisas, porque se não houver discernimento, acaba tudo, até o debate. Né? Então, eu vejo o seguinte, que hoje é preocupante, é muito preocupante, quando se usa a música, que é algo que vai continuar lá no céu, pregação não vai ter, mas música vai ter. E usa-se, mas na verdade a adoração... Vai além disso. Você vê que ali o ídolo foi o cantor... Falta senso crítico. Então, olha, o que... Eu só para concluir, eu acho que falta esse centro crítico e até assim, a coragem da gente dizer. E dizer, você está julgando? Não estou julgando ninguém. Eu estou fazendo uma constatação. Porque a Bíblia diz que nos foi dado a capacidade de discernir. Discernir o que é, o que não é. Porque então, para que estamos fazendo aqui? Não é? E isso enfraquece, sim, o Evangelho. Só para concluir, você vê, pastora Léa, pessoas que estão lá ministrando uma adoração, levando o povo a adorar. Eu sempre digo, aquela figura do adorador, na igreja minha filha é líder. Eu digo, tem que apontar para o trono. Aponta para o trono. Lá. E você vê que as pessoas estão ali, em tese, em muitos casos, estão trazendo todos os trejeitos dali fora. A imitação, o jeito, assim, até a fala. Precisa isso? Não precisa. Só uma palavrinha sobre a questão de música. A questão de gostar ou não gostar de certo tipo de música, eu vou só contar uma historinha. Você vai desenvolvendo paladar afetivo pelas músicas que você, vamos dizer assim, internaliza aquele ritmo desde pequeno, ou em um certo tempo da sua vida. Quando você tem o primeiro contato com o sagrado e você tem aquelas músicas, aquele ritmo já está dentro de você. Aí você associa aquilo com o sagrado. Você tem um paladar afetivo em relação a ritmo e sons. Aí aquilo associa com o sagrado. Então, para você, aquilo ali faz bem. Você sente bem. Quando, de repente, você chega em outro ambiente, que tem outro ritmo, tem outras coisas diferentes, não é que você considera errado. Você sofre uma sensação de dissonância sensitiva.
tanto dissonância cognitiva em relação a algumas letras, como dissonância sensitiva. E aquilo dá uma sensação de mal-estar e de reprovação em você. Nós não temos maturidade para digerir isso aí. E nós condenamos. É como se nós tivéssemos certo e a música ali tivesse errado. Aí você diz, mas tem música que são descabidas. Não existe música descabida. E não existe, porque isso aqui não foi feito para louvar a Deus, não foi feito para isso. Então, não existe isso aí. Nós criamos. Agora, precisamos saber que as coisas funcionam assim. Agora, outra coisa, música, ela com ritmo ou sem ritmo. A partir de quando a música teve ritmo? Sebastian Bach. Teve batida, Sebastian Bach. Antes não tinha. Então, toda música dizia-se que era para enlevo. O que acontece com a música que tem batidas? O que acontece com ela? Ela vai tocar os meus sentimentos e vai impedir que o conhecimento que a letra traz, ela está perdida para mim. Então, vamos dizer assim, eu só internalizo, eu só interajo, vou interagir a letra, o significado com os meus sentimentos, que é provocado pelo som, se eu conseguir raciocinar. Como a bateria, as batidas, impede de raciocinar, então a música vai ficar nos domínios sensitivos meus. Eu vou sentir mais ou menos. E como é que eu sou? Eu sou efusivo. Se mistura, vamos dizer assim, o meu caráter efusivo com o caráter sanguíneo, eu vou pular, vou vibrar, o cara vai dizer, esse cara tá isso aí é que cheio de unção. Isso aí é, vamos dizer assim, uma cultura religiosa desenvolvida a partir de liturgia sem teologia. Então, tem um bocado de coisa que pode ser dito, mas é melhor não dizer. Não, tá indo bem. Temos que dizer, temos que compartilhar. São perspectivas, visões, é importante o crescimento de cada um de nós ao analisar. Alguns, ao longo dos anos, entenderam que, ou ainda entendem que a música que vai agradar a Deus é a música tocada em Israel. Porque, teoricamente, muito violino, né, na perspectiva harpa, né, na perspectiva de muitos queridos irmãos, o que era utilizado à época, o que foi utilizado por Davi, o que a Bíblia registra, os dados que a Bíblia tem sobre uma espécie de música que havia lá ou que há hoje, alguns importam, como nós brasileiros importamos a música norte-americana e os norte-americanos a música europeia. Então nós estamos cantando músicas europeias. Quando alguém no passado resolveu cantar música brasileira, pareceu estranho. Sim. Houve uma dissonância, o quê? Sensitiva. Então, se estranhou. Pô, que música é essa? Não, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. A coisa andou e houve uma música mais brasileira ainda, que a MPB, que é o forró. E o forró entrou quente. O forró entrou. A MPB ainda tem resistência. Não é de todos, mas ainda tem uma certa resistência. MPB no estilo mais MPB, né? Mas o forró, ele tem os seus lugares, então ele tem os seus ambientes. Muito bem aceito no meio evangélico. O pop rock cresceu. As guitarras, elas eram omitidas das gravações. A guitarra solo, a guitarra base continuava, mas a guitarra solo, ele é como se fosse para imaginar. Canal 10 é a guitarra, ele baixava o canal para não ter esse impacto. Isso na igreja, mas nas gravações era o tempo inteiro. Então, quando a música, quando o rock, o pop rock chegou, ele foi ocupando o seu espaço. Sábado à noite, a reunião dos jovens, não, isso é coisa de jovem. É coisa de jovem. Só que as igrejas jovens, elas também cresceram. Muito. E aí você tem hoje o pop rock, muito mais do que o rock, mas o pop rock, e você vai ter vários estilos. E aí no meio disso tudo que eu esqueci aqui, surgiu o pagode. Pagode pode, samba não. Samba não. Porque pagode pode. Então ali tem o ritmo tal. Aí não, naquela igreja não, mas naquela outra é o que mais se toca. E aí você vê que existe uma igreja gigantesca com uma diversidade incrível de estilos musicais. Você pode entrar e dizer assim, não gostei.
A pergunta é, foi para você? Exatamente. Não foi para mim, então o problema não é seu, o problema é de quem recebeu. Mas isso não é tão simples assim. Não é. Queridos irmãos. JR, Imaginemos que estamos numa mesma igreja. JR, você falou aí sobre não é para você. Certa vez eu fui ministrar numa conferência, não vou dizer aonde, e o ministro de louvor, quando ele chegou lá, tinha luzes, tinha um monte de coisa. E aí o ministro de louvor virou para o pastor da igreja e falou assim: pastor, por favor, tira essas luzes, tira essa fumaça que eu não me sinto bem. O pastor subiu no púlpito e falou assim: mas quem disse que isso é para você? Se você não quiser subir, tudo bem. Isso aqui não é nada para você. Isso aqui, tudo que a gente faz nessa igreja é para Deus. Você tá entendendo? A questão do que a questão do que eu sinto, é o que o pastor falou aqui, pastor José. Existem ritmos que não me fazem bem. Entendeu? Mas eu não posso julgar que quem está fazendo, se ele está voltado para Deus, não para sua autopromoção, não seja de Deus, que Deus não está recebendo. O presente não é para mim, o presente é para Deus. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande problema. Se a gente for segundo Crônicas, capítulo 20, aonde está lá, e tendo o povo começado a louvar e adorar a Deus, o Senhor pôs os inimigos, né, contra os moabitas, a gente fica imaginando qual foi o ritmo que aqueles caras tocaram para Deus se agradar e matar os inimigos. Pessoal, será que foi uma erudita? O ritmo do coração, pessoal, é o seguinte, do quebrantamento, da dependência. Só uma coisa, quando se entrar por isso aí, não sei se vocês sabem, mas conhecimento sobre música, ele não, usando a linguagem de quem pode, ele não é para profanos. A verdade sobre isso. Vou dar um exemplo. Em Israel, qualquer o rei podia fazer um salmo. Ele não podia colocar música. Só tinha uma pessoa que podia colocar melodia em qualquer música, qualquer poema. Era o cantor-mor. Aí você diz, por quê? Quando os judeus estavam em Babilônia, aí os sábios de Babilônia, que eram formados na cidade de Bosra, ali em Edom, era um centro de formação de sábios, tinha em Bosra e tinha na Índia. Então, eles levaram ao rei o conhecimento sobre que os judeus tinham sobre música. Aí o rei falou, então, os generais mandam tocar para o nosso exército. Nós queremos um exército invencível. Aí os sábios, vamos dizer assim, os Kohelet, disseram, nós não vamos tocar, porque senão nós nunca vamos deixar de ser escravos. Não, mas vai tocar. Se não tocar, morre todo mundo. Então, qual a solução? Pega as harpas e pendura nas árvores na beira do rio Quebar. Então, isso é uma coisa que a gente talvez não dá atenção, o poder da música. Depois, não vou citar muita coisa, porque não é também permitido, mas só lembrar um camarada chamado Strauss, que ele escreveu vamos dizer assim, um concerto intitulado A Morte da Donzela, que era um culto da seita dos Clis, na Áustria, quando ele esteve lá, e ele escreveu porque ele quis provar uma coisa. Diziam que o seguinte, a música retrata o povo, a cultura do povo. Ele falou, não, a música coloca a cultura em um povo. A música imprime a cultura em um povo. Aí disseram para eles, isso não é verdade. Aí ele fez a música e quando ele executou no Teatro Nacional de Paris, quem estava lá começou a bater uns nos outros, quebraram o teatro todo. Aí você diz, mas isso não é muito de conhecimento, como eu falei, não é para todo mundo. Certo? Então, só para vocês verem o quanto é perigoso música. É só você olhar essa música eletrônica, né? A música eletrônica, o poder que ela tem sobre as pessoas. Por exemplo, quem são os povos no planeta Terra? Que música eles gostam? Que música eles curtem? Como eu falei a você, o paladar afetivo por música desenvolve-se. Se você pegar uma mulher grávida e botar ela para ouvir funk, a criança já nasce gostando de funk. Uhum. Agora, só tem uma coisa que ninguém não diz também, que não sei se é permitido, mas ela nasce já com propensão à violência e a encurtamento de racionalidade. Se você colocar a criança para ouvir música clássica no ventre, principalmente concerto para 3 pianos em si bemol, isso é ciência. A criança nasce com mais racionalidade
e com mais capacidade de domínio próprio. Meu Deus. Só que esse tipo de conhecimento não era nem para trazer aqui, mas tudo bem. Apareceu uma brecha. O senhor e está foi. me deixando em dúvida. Não era para trazer aqui, porque Não, o senhor foi porque proibido de isso falar? não deve ser Alguém impediu o domínio. senhor de Mas, olha, falar? ainda bem que Não. você falou, porque nós fomos muito edificados. Porque é o Não, mas eu seguinte- tenho uma outra dúvida. Eu dou 3 dúvidas de uma vez só. A outra dúvida é o seguinte: tem que comprovar Tem. o funk? Tem. É o seguinte, é que a gente não lê a literatura certa. Talvez 99,9% de todo mundo que gosta de música nunca leu livro nenhum sobre isso. Por exemplo, O Poder Oculto da Música. A Música dos Chakras. E vai por aí. Por que não se... Os mantras, né? O poder do mantra afirmativo. também. Quero saber do funk. Agora, não se... Sabe por quê, não vamos pastor? falar Sabe por sobre que eu tô isso, falando não. do funk? Sabe por que eu tô falando do funk? Não me eu complica. não sou, obviamente, não sou defensor do funk. É que quando se faz uma afirmação como essa, que uma mãe que está gerando uma criança promove para o seu filho, ou seja, está gerando para o futuro uma criança violenta, eu preciso, já que foi dito, de ter algum tipo de comprovação. Porque a gente pode ter outras comprovações do positivo, isso ajuda, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E Certo. se isso aqui? Então, assim, se tem, dá a fonte. Certo, vamos lá. Vamos dizer assim, a pesquisa nessa área seria o resultado social disso aí. E nós não vamos ter acesso ao resultado social disso aí. Nós não somos autoridade em política psicossocial. Nós não somos agentes disso aí. Deixa eu perguntar para o senhor, então. Para não ficar dúvida, não quero apertá-lo mais do que Tá. já estamos aqui todos, mas quando se faz uma afirmação de que o resultado social é esse, nós estamos dizendo que aqueles que hoje estão inseridos no ambiente de violência são aqueles que foram gestados a partir desse processo, ou ouvindo, ou que esse tipo de música o induz a isso ou aquilo. Sim. É isso que o senhor está Olha, falando? eu vou só contar mais uma historiazinha. É só olhar a história da moralidade do mundo a partir da entrada do rock and roll no Ocidente. A quem interessou a entrada do rock and roll no Ocidente? Vamos só citar um nome. Leon Trotsky, Mao Tse-tung, e vamos parar por aí. Agora, é só olhar a história da moralidade no mundo a partir da entrada do rock and roll e a história da violência a partir do funk. Foi porque foi que nos Estados Unidos o funk foi circunscrito ao Brooklyn. Será que não era uma pesquisa sociológica? Será? Mas tudo bem. Será? Leia Mendonça, cantora. Olha, Será? Pastor Márcio Rocha. Talvez Eu tô, Será, eu tô, pastor talvez eu ele tô, Weimar? tenha trazido eu tô preocupado, para aproveitar que minha mãe tá aqui, o que eu escutei na barriga dela? O que ela botou para eu Não, escutar? a melodia aí, a sinfonia bem que dos eu só 3 escutei pianos em forró. si bemol, né? Ainda bem que eu só escutei forró, Sabe por quê, e forró irmãos? Sabe por quê? é a ritmação da valsa. Eu tô pausadamente voltando ao tema, porque, claro, cada um, o ouvinte sabe, cada um é responsável pelo que fala e pelo que omite. E quando se omite? Vocês 4 estão acostumados aqui. Vocês 4 estão acostumados. Então, o ouvinte está dizendo aqui que essa é uma palavra discriminatória. O ouvinte está dizendo aqui, pareceu racismo, quando está circunscrito, quando está reduzido a um determinado lugar. Essa perspectiva é necessária. A gente vive no ambiente do Rio. Nós estamos aqui falando para o Brasil e para o mundo, mas estamos no Rio. O Rio de Janeiro tem funk em qualquer lugar. Não é só na periferia. Não é só no morro. Afirmativo. Funk baile- não é de uma etnia. O baile funk, ele está em todo canto. Todo canto. Então, eu estou só colocando isso aqui para a gente, assim, não parecer, e aí é o meu cuidado com vocês, debatedores, ao mesmo tempo que vocês são livres, eu estou aqui tentando ajudá-los para que não tenha uma outra interpretação da fala de cada um. Porque quando se fala, quando se traz essa afirmação, quando se fala, por exemplo, sobre o tipo de literatura que serviu como base, para muita gente mostra, olha, isso tem a ver com esse estilo de pessoa que não gosta desse estilo de música.
Não necessariamente é a realidade dos 4 que aqui estão, mas por isso que quando alguém fala, eu preciso da afirmação. Quando é Bíblia. Vida que segue. Agora, quando é uma outra linha, uma outra ciência para a gente discutir, aí tudo é discutível. A gente pode achar maravilhoso, mas é necessário que haja comprovação, que do contrário se torna opinião de uma pessoa. Isso tem que estar claro. Por isso que eu disse, cada um é responsável pelo que fala e quando não fala. Porque quando não fala, concorda. Fique à vontade. Leia, Mendonça. Mas é engraçado, né? O que o pastor Derivaldo falou, talvez não possa ser comprovado agora, mas a gente consegue ver isso no dia a dia. As músicas eletrônicas, por exemplo, as pessoas ficam enlouquecidas diante desse ritmo. O funk, o que você vê acontecendo ali no funk? É claro que tem suas exceções, mas muitas meninas ali perdem virgindade, ficam grávidas, saem tendo relação com vários homens ao mesmo tempo. Então, eu também já tinha lido alguma coisa sobre a influência dos ritmos nas nossas emoções e nas nossas, nos nossos procedimentos. Para nós cristãos talvez seja proscrito, porque as pesquisas a respeito disso são da Ordem Rosa Cruz, sobre pesquisa, efeitos no psiquismo humano. O livro Envenenamento Mental. Aí o senhor chutou o balde, Rosa Cruz. Pois não, pastor Rui Marques. O senhor quer falar, pastor Rui Marques? Não, obrigado, não. Pesquisadores da área de influências no psiquismo humano. Eu acho que nós não podemos negar a influência dos ritmos no comportamento. Você está num ambiente, o ritmo é um ritmo agitado, observe o comportamento das pessoas. Até quem é calmo fica um pouquinho agitado. Até quem não tem o paladar apropriado daquele, ele acaba se influenciando. Porque nós estamos influenciados. Você está num ambiente que a música é tranquila, o ritmo, vamos falar assim, influencia, porque nós somos influenciáveis, né? Então, eu acho assim, inegável isso, não precisa nem pesquisa. A gente está olhando e está vendo isso, né? E é verdade que também não é geral, não é em tese que eu estou falando, mas é verdade também que certos ritmos, não vou aqui mencionar, eles são facilitadores são praticados em ambiente onde há isso que a pastora falou, pastora Leia. E também violência. Está aí para a gente ver e constatar. Não estamos dizendo que ritmo tal vai produzir violência, mas a gente sabe que existe isso. Pastor Márcio. Mas JR, assim, eu creio que essa questão de violência, de gravidez, ela não pode estar somente associada a ritmo musical. Por isso, pastor Márcio, que eu falei que tem exceções, mas até mesmo porque encontra muitos esses alguns anos atrás, né, vamos historiar a situação. Alguns anos atrás, antes do funk chegar, por exemplo, aonde tinha uma roda de samba, tinha violência. Aonde tinha um outro ritmo, tinha maconha, tinha cocaína, tinha isso, tinha aquilo. Então, eu acho que agregado a situações como essa, está a educação, está a falta de referências, está uma série de situações, porque eu não nasci crente. Eu nasci num lugar onde tinha samba, onde tinha seresta, onde tinha um monte de coisa. E eu escolhi uma outra referência. Eu poderia ter escolhido ter uma vida de seresta, ter uma vida de samba, ter uma vida disso, daquilo. Eu acho que muito mais são as referências que você tem. Porque é verdade, você tem a probabilidade de estar num lugar onde uma determinada música te influencia. Isso acontece. Eu conversei ontem com músicos que foram na igreja ontem, que algum tempo atrás eu levei um ministério de rock gospel e saiu pancadaria dentro da igreja. Entendeu? Então, eu acredito que o grande problema são as nossas referências. O que a gente tem como referência? Eu como sou músico, se eu estiver num lugar, estiver tocando negócio, eu começo a bater com a mão aqui. É ritmo. Mas eu não posso taxar colocar somente nessa situação um problema que agrega outras situações em volta, entendeu? Os nossos ouvintes estão aqui animadíssimos com o ritmo do programa.
E a polêmica, pode ter certeza que a influência vai ser positiva. A polêmica está no ar. Vários ouvintes agradecendo, dizendo que está sendo muito edificante. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos ouvintes. Outros dizendo que o pastor foi preconceituoso. Outros dizendo que quem acha que o pastor foi preconceituoso é essa geração que não permite o contraditório. Eita. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas a favor, outros contra alguém, a favor, né? Contra o outro, enfim. O fato, gente, é o seguinte, que quando se fala que nós estamos falando, nós entramos na área de música, que é o que o ouvinte pretendeu, e nós precisamos responder o ouvinte também, né? Podemos falar sobre outros temas e tudo, não há problema nenhum, mas é fundamental que nós venhamos a responder aos nossos ouvintes. Tratar o ambiente de funk só pela música, ou tratar o baile funk só pela música, não é a forma mais adequada, porque existe bebida, existe droga, existe violência, só para citar mais 3 elementos que estão presentes. E a educação da casa. Além da música. Então, será que é a música que faz com que as meninas transem penduradas num lugar e vários homens façam coisas por causa da música? Não tem a ver também com bebida, não tem a ver também com droga e com a violência? O aspecto social que envolve isso, porque em geral, pelo que se relata, quem toma as meninas são pessoas ligadas ao comando do tráfico. Então você tem uma questão de uma ascensão, que é um absurdo imaginar isso, mas é uma realidade de quem conhece. Como foi dito aqui, conhecimento não é de todos. Então, esses aspectos estão aqui para serem avaliados, pensados, analisados com muito respeito. E eu acho muito bom, ouvinte, quando a gente assim escuta, a gente discorda. Fica à vontade, pode discordar, mas sempre de forma respeitosa, como há aqui. A gente tem que levar para a rede social esse tipo de comportamento aqui. Olha isso, aquilo, não, olha, eu não concordo com isso, mas aquilo tem um outro lado, eu fui criado assim e tal, não sei o quê. É normal discordar. Aliás, ainda bem, mas sempre com todo o carinho e a atenção que são importantes para a nossa vida. Essas coisas nos ajudam muito a crescer e eu quero agradecer, porque eu cresci muito ouvindo o pastor Márcio Rocha, pastor Alé Mendonça, pastor José Derivaldo, pastor Roimar Lopes e ouvindo os nossos maravilhosos ouvintes ligados aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Por hoje é só, amiguinhos. Minha gente, Leia Mendonça, obrigado, um abraço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um beijo pro pessoal lá da minha igreja, Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Maravilha, muito obrigado, pastor, querido pastor Márcio Rocha e a sua mãezinha, Dona Selma. Nossa Dona Selma! Olha aí, ao vivo, pede o bolo de laranja que a próxima vez eu trago, ao vivo. Ela já me falou. Ela já falou no ouvido? Olha aí, tá vendo? Dona Selma não é boba, não. Obrigado, JR, obrigado aos amigos. Já falou no meu ouvido. Essa manhã foi uma manhã de conhecimento, meu Deus, saio daqui abençoadíssimo. Maravilha, muito obrigado, querido pastor José Derivaldo. Obrigado e obrigado aos nossos ouvintes e mandar um abração. Tem um amigo meu que está, Cláudio Marques, que está lá em Caxias, pediu para mandar um abração para ele. Que Deus abençoe você, irmão Cláudio, pastor Cláudio, e que se recupere rapidamente para nós voltarmos às nossas aulas agora em fevereiro. Amém, que assim seja. Querido pastor Roimar, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, fui muito enriquecido de estar aqui e eu poder ouvir e aprender, né? Um abraço para o meu pessoal lá da Igreja Batista Boas Novas, cada filhinho na fé. Um beijinho no coração de cada um. Muito bom estar aqui. Obrigado, pastor. Marcela! Vamos dar parabéns, então. Hoje é aniversário do pastor Paulo César Rodrigues, da Igreja Batista Monte Jerezim, Angra dos Reis, e pastor José Luiz, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Muito bem, quero agradecer a você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso Debate 93. Ao longo de todo esse dia, teremos uma semana maravilhosa com a graça do nosso Deus, e eu convido você a estar com a gente sempre, todo dia. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos nossos maravilhosos ouvintes. Vamos clamar ao Senhor pela sua doce misericórdia, pela sua graça. Vamos orar pelos aniversariantes, né, gente? É isso? Pastores estão aniversariando hoje, orando pelas suas vidas, orando também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, agradecendo a Deus por tudo e orando em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nesse início de tarde
Queremos colocar a vida de cada ouvinte nas tuas mãos, suas famílias, seus projetos para esse ano. Deus, pedir que o Senhor traga vitória em cada uma das suas lutas, que faça com que as tempestades cessem. Pedimos, Senhor, que as dores sejam, Deus, removidas de cada coração pela perda, por alguma enfermidade. Deus, em nome de Jesus, invade cada lugar onde as palavras do Senhor possam chegar. Nós queremos abençoar esse povo, Senhor. Queremos também pedir que, sobre a vida do pastor Paulo César, da Igreja Batista Monte Gerezim, lá em Angra, Deus possa ter um ano tremendo, um ano poderoso, um ano cheio da tua graça, da tua misericórdia e de sonhos se realizando. E na vida do pastor José Luiz, e como ele é conhecido como tio Zé Picolé, pastor referência, Deus, do Ministério de Crianças na Apacentar, que possa trazer um ano abençoado, muito mais do que ele imagina e deseja. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.